Olá, você que acompanha as transmissões deste programa no canal do Sejus aqui no YouTube. Hoje nós vamos ter uma participação muito interessante com um convidado muito especial, como tem sido aquelas pessoas que têm passado por aqui. Este canal é do Sejus, o Centro, o Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social, e nós estamos analisando a obra clássica do Leon Denis, chamada Socialismo e Espiritismo. Cada um dos capítulos tem sido analisado por uma pessoa diferente, irmãos companheiros que militam no Sejus. Eventualmente, em outras obras, teremos também a participação de outras pessoas de fora do Sejus, mas eu quero pedir para você que está assistindo agora, se ainda não é inscrito no canal, que faça isso aqui embaixo, na descrição neste vídeo, você pode se inscrever e vai ser avisado assim que um novo vídeo for publicado. Do lado tem um sininho, se você clicar nesse sininho, você vai ser avisado imediatamente assim que começar uma nova transmissão como esta, assim que cada novo vídeo for colocado no ar e disponibilizado para as pessoas. Nós tivemos, como eu disse, vários irmãos e companheiros falando anteriormente neste programa, e o nosso convidado de hoje está, neste momento, em Portugal, já é de madrugada em Portugal, ele generosamente está compartilhando o seu momento aí de justo descanso com a gente para fazer uma análise do capítulo 5 do livro Socialismo e Espiritismo. É o André Vieira. O André está já há 6 anos morando em Portugal, ele é um imigrante brasileiro hoje em Portugal, formado em Direito, tem uma longa militância no movimento social no Brasil, na área sindical, no MST, na CUT, no PT, nos movimentos ecologistas, e também um estudioso das questões espíritas. A partir desse momento eu saio da tela e fica com vocês o André Vieira, diretamente de Portugal. Com você, André. Ok, obrigado, Galeno. Boa noite a todos. Então, vamos para estudo do nosso capítulo 5, né, do livro Socialismo e Espiritismo. Companheiros e companheiras, meus irmãos, que o Espírito de Luz nos abençoe, que possamos andar no caminho de Jesus, nosso guia e modelo. Que o amor e a luz seja a nossa rota de caminhada. Nós estamos falando aqui de Odivelas, é uma cidade a 11 quilômetros de Lisboa, são uma cidade com 150 mil habitantes, né, e que praticamente é um bairro de Lisboa, né, e estudando esses pensamentos de Leon Denis, na verdade, são artigos que ele escreveu para a Revista Espírita, né, publicados em Paris, no ano de 1924, e que depois foram compilados e formados, que formam, então, o livro Socialismo e Espiritismo. E é bom a gente resgatar aqui, nesse coletivo, que pensa e discute o espiritismo e a justiça social, muitos colegas mesmo já falaram, já fizeram essa observação, é que Leon Denis é considerado como o maior continuador de Kardec. E não só estamos dizendo isso, mas os maiores pensadores espíritas contemporâneos, né, que coincidentemente também são os mais criticados né, e que, na verdade, a sua vida em defesa da doutrina espírita, eles devem, e aqui deve ser lembrados, né, por nós, que é, por exemplo, um Herculano Pires, um Sérgio Aleixo, Dora Encontre, o Paulo Henrique de Figueiredo, né, dentre outros companheiros, né, que estudam diariamente Kardec, mas que Leon Denis é usado como uma ponte para esses estudos. E não dizemos que Leon Denis tenha erros, não tenha erros, ele tem erros. E o Sérgio Aleixo até ele traz, ele nos seus vídeos, ele coloca essa questão das ponderações que ele considera como erros da doutrina do Leon Denis, né? Mas que não tira o brilho
desse grande espírita, né, que tem uma poesia, que seus estudos são maravilhosos e que nos levam a uma reflexão profunda dos princípios da codificação. E nós vamos verificar isso, até essa correlação com os estudos de Kardec, né? Nós vamos observar isso. Leon Denis, a bússola era Kardec, né? Esse é o guia e modelo Jesus. Isso nós não podemos perder de vista, né? Até porque, quando a gente fala isso, a gente já traz a lembrança de que, por os últimos 20 anos de Leon Denis, ele perdeu a visão, né? Então, mesmo em decorrência disso, ele não deixou de ser um guerreiro, de buscar a verdade, de buscar, de levar de forma até, como a gente já falou, poética, né? Esses ensinamentos da doutrina espírita. Isso, mesmo diante de problemas sérios que eles passaram, né? No começo do espiritismo, houve problemas sérios na França, de guerra na França, invasões, levantes sociais, né? Enfim. E, além do que, há problemas na questão interna da doutrina espírita, que inclusive, sendo alertados pelo próprio espírito de Kardec, Leon Denis, junto com a Madame Kardec, né, a Amélie Bonnet, com a Madame Fropo e outras pessoas, Delany, né, Gabriel Delany, se juntaram e puderam manter intacta a questão da doutrina, que estava sofrendo um problema sério. Até porque, agora em 2018, nós tivemos reflexo disso ainda, né, quando se comemorava 150 anos da obra da Gênese, e nós, com os trabalhos da Simone Privato, né, uma diplomata que está na Argentina, morando, uma diplomata ela é diplomata brasileira, mas está morando hoje na Argentina, e fez um trabalho na pesquisa intensa, né, sobre a questão da Gênese, e comprovou a questão da adulteração. Então, nós estávamos estudando um livro, até essa semana fui comprar uns livros na livraria e verifiquei lá que tinha lá um lançamento da Livra Gênese. Só a tristeza é verificar que esse livro, na verdade, era da obra adulterada, né? que na verdade, precisa ser trazida à tona, né? E estudo da Simone Privato é nesse sentido, Simone Privato, assim como Paulo Henrique de Figueiredo, né? Que tem sido outro estudioso espírita que tem apontado essa questão da adulteração. E graças à FEAL, que é a Fundação André Luiz, ela foi editada esse novo livro da Gênese. É um livro que precisamos estudar, que precisamos apontar as verdades, né? E muita coisa foi escondida ali, em decorrência dessa adulteração. Mas nós precisamos continuar atuando, né? Eficazmente na doutrina, até porque precisamos ter uma coragem, como o Herculano Pires, né, por exemplo, labutar pela verdade e trazendo, inclusive, histórias belas, como de outros espíritas, os primeiros espíritas brasileiros, por exemplo, como Eurípides Barçanufo, que tem uma história muito bela na questão da educação no Brasil, até a sua escola, as escolas que ele criou, até uma referência no mundo, né? Onde foi a primeira vez que antes sentavam em salas separadas, foram colocadas na mesma sala, enfim, toda uma revolução que ele fez na educação. E Eurípides, por exemplo, ele se inspirou em Leon Denis, né? No livro Depois da Morte, depois de ler esse livro, ele chamou tanta atenção os escritos do Leon Denis, da forma como ele escreveu, da verdade que ele ali trazia, que ele passou a ser espírita, né? Deixando todo um trabalho ativista da Igreja Católica, ele passou, então, a acolher o espiritismo em sua vida com uma prática muito bela, né? E assim como Eurípides Barçanufo, nós temos também o Robert Owen, que era um socialista, até que é citado no livro do Marx, né? O socialismo como o socialismo utópico, né? Os primórdios do socialismo foram os primeiros a falar nessa questão. É apontado como o primeiro, inclusive, que cita a questão do socialismo. E é uma pessoa que tem uma história muito bela, que precisa ser resgatada até nessa questão, porque Robert Owen, por exemplo,
ele começou desde pequeno, ele se enriqueceu, tecelão, né? Trabalhava, enriqueceu, virou um grande empresário, um dos maiores empresários da Europa. E, dentro desse ideal socialista, ele foi implantar buscando lá os fundamentos de Platão, ele foi buscar implantar nos Estados Unidos esse socialismo utópico. E teve problemas sérios, né, não colocar avante esse projeto. Inclusive, ele aplicou muito dinheiro nesse projeto, acabou falindo, né, e voltou para a Europa em decorrência disso, e continuou com esses trabalhos, estudos do socialismo, sempre desenvolvendo, buscando desenvolver esse pensamento, né? E é interessante que, ao final da sua vida, ele, lendo Kardec, ele se torna espírita, e, inclusive, ele instalou o primeiro centro espírita na Inglaterra, foi o Robert Owen, né, esse socialista. Então, é muito interessante a relação que existe, né, entre os espíritas, a antiguidade e a questão dos socialistas, né? O próprio Juvan, ele citou lá o caso de Santa Catarina, né, no falastério de Saí, que é uma experiência socialista, né, seguindo os que seguiam Fourier, né, e junto com os homeopatas, e depois dali eles saíram, também não deu certo a experiência, e Leon Denis vai explicar por que não deu certo as experiências iniciais do socialismo, né? E essas pessoas, esses primeiros, vão, inclusive, sair dali daquela região de Santa Catarina, vão para São Paulo, Rio de Janeiro, e formam os primeiros centros espíritas, né, naquela região, né? Essas pessoas, esses colonizadores. Então, é muito bela essa história, acho que a gente precisa resgatar a história do socialismo, do espiritismo, dos primórdios, né? Porque há aquelas que são sérios que não querem ver, né, dessa história. E como diz Kardec, a gente não tem que se preocupar com isso, né? Tem muitos, enquanto uns não querem ver, outros mais querem tomar conhecimento desse pensamento, né? E querem avançar com isso. E eu acho que nós temos que nos dedicar a essas pessoas, né, que têm esse interesse. Buscar um caminho do socialismo ideal, né, que é o mesmo caminho da justiça, do amor e da caridade, né? É o mesmo caminho do homem de bem, que está lá no Livro dos Espíritos, né? Então, Leon Denis ele começa abrindo o seu debate, né? Já no primeiro parágrafo, ele traz um questionamento, né, nesse capítulo 5. É um questionamento sobre, que a gente vai trazer aqui, que ele instiga, né, uma reflexão. Ele coloca assim, da seguinte forma: para resolver o problema social, vimos que os teóricos nos propõem diversos sistemas, coletivismo, estatismo, comunismo, etc. Mas, acima de todos os sistemas, surge uma questão: para melhorar a sorte dos humanos, para uma repartição equitativa dos bens, para pôr um termo aos abusos e à especulação desenfreada, para apagar os traços do que foi ontem ainda a exploração do homem pelo homem, será preciso recorrer a instituições, a regulamentos, a leis? Então, esse é o questionamento que faz já no início, no primeiro parágrafo desse capítulo, Leon Denis, né? E já em seguida ele dá a resposta, né? Ele coloca e traz toda uma análise, né, de todo quando foi aplicado pelas civilizações diversas a questão do socialismo, né, sofreu a ação do tempo e do espaço, né, e o choque das paixões, e ele conclui que o socialismo depende do aperfeiçoamento moral do homem. Eu acho que essa conclusão é a mesma que chegou Robert Owen, com todo o seu projeto, naquela prática, né? Ele que é considerado, Robert Owen, o pai do cooperativismo, né? Deixou esse grande presente para a humanidade, mas eu acho que ele chegou nessa mesma conclusão, na questão do aperfeiçoamento moral do homem, né? E, mais uma vez, em seguida, além dos capítulos anteriores, Denis bate uma tecla que é severa, as verdades necessárias por torná-lo mais sábio, mais esclarecido, mais senhor de si mesmo e de suas paixões. Né? Denis, a gente observa como Denis ele é fiel à codificação, às obras de Kardec, né?
não ao catecismo, ele é fiel ao legado que nos deixou as vozes do céu, né? A falange da equipe do Espírito da Verdade, Jesus, né? Em muitos pontos na codificação é mencionada a questão da educação como primordial, e a gente observa que isso é uma realidade que Denis também procura passar nessa obra, né? E lá no item 914 do livro dos Espíritos, coloca o seguinte: à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais, em seguida é necessário reformar as instituições humanas que o entretêm, excitam. Isso depende da educação, né? E vários outros pontos do livro, o livro dos Espíritos traz a questão da educação, né, e outras obras da codificação. Inclusive no Evangelho segundo o Espírito, o Espírito da Verdade, novamente, Jesus, né, ele traz aquela máxima, né, e invoca a gente: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Como traz aí a importância da educação, né? E mais avante, nesse capítulo, né, Denis afirma que o socialismo não deu a importância devida de se cultivar as qualidades morais. E conclui esse pensamento sobre o aperfeiçoamento moral, que este é a elevação lenta e gradual para a luz à elevação. São vários trechos belos desse capítulo. Muitas vezes até por isso que Denis leva essa alcunha, né, de sensibilidade, de poesia, né, no Espiritismo. E um dos pontos que eu achei muito interessante é esse que eu vou trazer agora, literalmente, que e isto é o que há de maior, de mais nobre na destinação humana, a conquista da liberdade, por esforços constantes para o bem, o franqueamento gradual das baixas servidões, a educação, o aperfeiçoamento da alma que se busca de século em século, pelo retorno à carne através das vidas sucessivas, vidas de trabalho, de atividade, de elevação, pelas quais o ser se desenvolve, tornando-se uma força maior, mais e mais evoluída, e desempenha um papel sempre maior no universo. O homem é livre na medida em que coloca seus atos em harmonia com as leis universais. Para reinar a ordem social, o espiritismo, o socialismo devem dar-se as mãos. Do espiritismo pode nascer o socialismo idealista. Há um interesse capital em congraçar essas três ordens de ideias. O ser deve se aperfeiçoar, desenvolvendo suas qualidades inatas e apagando os estigmas de suas vidas anteriores. São frases, são importantíssimas, né, que Denis traz à nossa reflexão. Assim como esta, né, que ele fala que os grandes missionários espirituais foram, a títulos diversos, grandes socialistas, né? E se a gente for levar isso para dentro da nossa realidade hoje, o livro foi escrito, o Socialismo e o Espiritismo foi escrito lá em 1924, né? Se nós trazemos para a nossa realidade hoje, não é diferente. Quem são os nossos grandes espiritualistas hoje, se a gente for pensar, né? Nós temos aí o Dalai Lama, o Papa Francisco, a Monja Coen, o Leonardo Boff, enfim, grandes socialistas também, né? E no movimento espírita, se a gente perguntar quem são os nossos grandes missionários, né, que são socialistas, aí nós vamos responder lá, por exemplo, Batuíra. Aliás, Batuíra, eu vou trazer estamos aqui em Portugal, né, em Odivelas, e Odivelas tem uma história interessante, porque Diniz foi um grande rei aqui em Portugal, um rei que trabalhou muito a questão também da educação. Primeiras universidades, quem criou? Diniz. E Diniz, segundo Chico Xavier, Batuíra, né, é a reencarnação de Dom Diniz. Então é uma história muito bela, né, do Batuíra e nessa questão do socialismo, né? Assim como Anália Franco, Herculano Pires, Sérgio Aleixo, né, dentre outros. Dora Encontre, né, que
socialista, mas ela se assume como anarquista, que já são outros, que já é outra discussão, né? Ao afirmar que os grandes espiritualistas são socialistas, Diniz faz uma conexão, uma relação, uma vez que que a elevação de uma pessoa se dá pelo aperfeiçoamento moral. E nesta linha de reflexão defende que a elevação de uma sociedade se dá pelo socialismo. É isso que ele fala, então, na página 55. Né? E depois ele volta a insistir novamente na questão da educação de crianças, né? Para desenvolver o sentido moral. Né? Assim como também fala nisso o Livro dos Espíritos, na questão do desenvolvimento do caráter, do aperfeiçoamento moral das crianças e jovens pela educação. Né? A primordial isso. Não é à toa que Kardec, o educador, veio trazer que sistematizou, que utilizou a ciência para sistematizar todo esse conhecimento, né? Dessa equipe do Espírito da Verdade para trazer a nós essas verdades, né, da terceira revelação. Né? Eu acho que isso é importante, né, e batalhar e trabalhar essa questão da educação. Né? E nós, do movimento espírita, nós temos exemplos, né? Eu já falei do Eurípides Barçanufo, Anália Franco, com um trabalho muito bacana também, criou uma escola, e na questão, se envolveu na questão, trabalhou muito essa questão. Tomás Novelino também tem um trabalho com uma escola. Ney Lobo, Vinícius, então são espíritos que trabalharam essa questão da educação. Né? Em seguida, ele fala em si mesmo, um sentimento de altruísmo que leva até ao sacrifício. Também vimos que não foi praticada até aqui de uma maneira durável, senão em associações religiosas. Elas se inspiravam em um ideal superior, em seu fé e de amor, chegavam em proveito da coletividade. Né? Eu lembro de um caso que eu trago aqui, socializamos aqui, que é a questão da economia de comunhão, que é dentro da questão espiritual, né? É um grupo que trabalha essa questão do socialismo prático. Né? São empresas que buscam utilizar a divisão dos lucros de forma equitativa, né? Uma visão de empregar esses lucros na comunidade, na questão de ecologia e nos necessitados. Então, esse é um projeto interessante, que até assim, tem sido levado a estudo por muitos teóricos do socialismo. Honneth, que é um dos atuais estudiosos na questão do socialismo, na escola de Frankfurt, ele traz um trabalho em cima dessa questão da economia de comunhão. Né? Para Honneth é importante nós trabalharmos o cooperativismo também como uma nova alternativa para o socialismo. Né? E eu acho que é interessante a gente estudar esse Instituto da Economia de Comunhão, é uma experiência interessante, prática, e eles têm muita coisa teórica escrita já sobre reflexões nesse sentido. Eu acho que é importante, até além daquela ideia do Elias, né, de desenvolver a sociologia dentro do espiritismo, né? Eu acho que é importante a sociologia crítica, e esta questão da economia de comunhão seria, acho que, um trabalho interessante para a gente desenvolver a questão dessa prática do socialismo, né, como novas opções. Né? Chegamos à altura em que Leon Denis, no artigo, nessa parte do capítulo 5, ele sai do seu eu, sai do social, né? E entra no universo da natureza e realiza uma ligação com a obra da criação de Deus. Aqui ele parece que ele resgata aquele seu eu celta, né? Leon Denis, uma das primeiras contatos que ele teve, as primeiras comunicações com os espíritos falaram para ele que ele era um druida. Né? Claro, nós estamos aqui em Portugal, aqui mesmo, onde nós estamos, em Odivelas, a 2 quilômetros daqui nós temos um
um espaço dos celtas, né, que viviam nessa região, assim como em centenas desses espaços, que é um dômen, né, é o mesmo que usaram no túmulo do Kardec, foi colocado aquele dômen celta, né, e os dômenes eram utilizados para celebrações espirituais, e então nós temos isso forte aqui em Portugal, né? Essa questão dos celtas. Aqui mesmo em Odivelas, a maior padaria daqui da região tem o nome de Viriato. E Viriato foi um guerreiro celta, né? Que conseguiu conter o grupo dele, a tribo conseguiu conter o avanço dos romanos por 200 anos. E Viriato foi um grande guerreiro desse grupo e é considerado como um herói dos primórdios de Portugal. Né? Os portugueses gostam muito da sua história, né? De heroísmo. E é realmente uma história muito bela. E Castros, por exemplo, são habitações celtas, as ruínas, né? Nós temos aqui perto, 6 quilômetros daqui, nós temos as habitações, os castros, né? E uma coisa interessante da ligação entre os celtas e o espiritismo, né? Que tem estudos, por exemplo, Eugênio Lara, um dos estudiosos que faz essa ligação dos celtas com o espiritismo. O Denis ele tem uma relação muito forte com isso. Aliás, o seu livro, um dos seus últimos livros, foi sobre a relação dos celtas com o espiritismo. É o Gênio Céltico. Muito interessante o livro. Ele aborda muito essa questão, porque os celtas, eles têm como o primeiro socialista, há estudos que comprovam que eles foram os primeiros socialistas primitivos, né? Aliás, Aristóteles coloca que os celtas foram os povos que começaram a filosofia. É muito interessante isso. Assim como também os celtas tinham uma ideia republicana, democrática. Nas comunidades antigas, os celtas, as mulheres tinham igualdade com relação aos homens, né? É muito interessante estudar essa questão dos celtas, até porque Leon Denis mesmo coloca que os celtas seria, metaforicamente falando, reencarnação, o espiritismo é a reencarnação dos celtas, né? Do celtismo, né? Então, eu acho que até o próprio Kardec, na revista Espírita de abril de 1858, traz um estudo que ele fez comparando a questão do espiritismo entre os druidas, né? É muito interessante esse estudo, traz as tríades, a filosofia dos druidas. E os druidas eram os sacerdotes, os juízes, né? Do povo celta, que na verdade praticava a educação, né? Do povo celta. Então é muito interessante esse estudo, e o Denis ocupou muito, praticamente todas as suas obras, ele traz isso dentro de cada um dos seus livros, essa relação, a questão dos celtas, né? Do celtismo. E aqui também eu senti nesse capítulo, né? Ele faz até vou colocar aqui, onde que eu achei interessante essa posição dele, né? Que ele traz essa relação, onde ele fala o seguinte, que essa crença regeneradora essa crença regeneradora o espiritismo vos traz. Mas se não podeis vos elevar ainda até essa concepção grandiosa das coisas e das leis, crede pelo menos em vós mesmos, em vossa alma imortal, nestas forças ocultas que vosso dever e vosso papel é desenvolver, pôr em ação, a fim de subir mais alto para a luz, para a compreensão de tudo quanto é belo, grande e poderoso no universo. E em seguida ele coloca uma outra frase que até achei um pensamento profundamente ecológico, né? E atual. Ele coloca: a solidariedade dos seres na comunhão universal é um princípio sagrado no qual deve se inspirar toda a grande obra. Muito belo isso, né? Solidariedade dos seres na comunhão universal. Diniz, até nesse livro, ele fala na questão lá esse livro do seu Gênio Céltico, foi escrito em 1928, e ele fala da questão da destruição da natureza. Ali, antes dos ecologistas, né, da forte isso, né, desse pensamento, ele já denunciava essa questão, para ver como ele avança, ele está além do seu tempo, né?
esse pensamento agora mesmo que a gente leu, a solidariedade dos seres na comunhão universal, ele faz lembrar o nosso manifesto da Fundação, né, do Sérgio, que está lá no Facebook, muito bonito. Eu tenho certeza que foi inspirado na Carta da Terra, da Eco 92, né, que a gente teve, participamos e discutimos, e eu lembro bem esses pontos, né, e me fazem recordar desses momentos, né. Eu tenho certeza que o nosso manifesto de fundação se baseou nessa questão da Carta da Terra, né. E eu vejo que aqui na Europa é muito forte isso, né, esse pensamento. Na questão da ecologia, né? E mesmo até esses nossos primórdios dos estudos, por exemplo, do socialismo, né? O socialismo primitivo, que trabalhava também na questão que os celtas tinham essa característica, né? E outras tantas comunidades, né? No Brasil também há experiências nesse sentido, né? Mas que a gente tem que resgatar e que nos trazem até para uma reflexão desses pensamentos nesse capítulo, traz essa reflexão do hoje, né? Por exemplo, eu moro aqui numa comunidade que tem um socialismo democrático, né? Onde as escolas são públicas, meus filhos eles estudam uma escola excelente a qualidade, né? As escolas particulares são poucas e as escolas particulares não são tão fortes, não são tão boas quanto as escolas públicas aqui em Portugal, né? Então isso essa experiência prática do socialismo, né? do estado de welfare state, né? A questão de que devemos ter esse norte, né? E buscar avançar nessa discussão. Na questão, por exemplo, eu utilizo aqui a questão dos hospitais públicos, né? São excelentes, né? Hospitais fantásticos, a qualidade é ótima, né? Então, eu acho que Portugal está num bom caminho. Claro que há problemas, não é perfeito o sistema, né? Mas eu acho que esse deve ser o nosso norte, para a questão, nós temos mais uma tranquilidade, né? Para que tenha a equidade, a igualdade dos direitos, né? Eu acho que se inspirar nesses sistemas e avançar, procurar avançar isso, como está se pensando, né, como está se fazendo, é primordial. E aí entra o nosso papel, nosso coletivo, né? O nosso coletivo ele tem que buscar a questão da verdade, da fé raciocinada, da liberdade, da igualdade, né, da fraternidade, do amor, da justiça. O homem de bem, no livro dos Espíritos, né? Eu acho que é isso que nós temos que dar, esse passo que nós temos que dar. A gente observa como uma estrutura que nós temos aqui à nossa disposição funcionam bem, né? A questão da segurança, né? É claro que há toda uma história de luta, né? Que não veio, não caiu do sol, não caiu do céu, simplesmente há toda uma história de luta para chegar nesses patamares, né? Mas nós temos que buscar ainda avançar, né? Eu acho que Leon Denis termina esse capítulo com um pensamento muito belo, né, que eu vou trazer aqui novamente. E eu acho que isso traz para nós também uma reflexão, para nós continuarmos o nosso debate, né? E ele encerra da seguinte forma: desde então, o dever se mostra mais preciso, o dever de auxiliar em sua evolução os fracos, os ignorantes, todos os que estão abaixo de nós, curados outrora pelos espíritos generosos que atingiram os cumes da sabedoria e do conhecimento. Então, acho que foi muito gratificante esse estudo, esse capítulo, e eu deixo agora aberto para a gente fazer mais algumas proposições, né, para a gente continuar os estudos. Aí eu chamo o Galeno para a gente continuar, então, os nossos questionamentos para dar sequência a esse nosso estudo. Muito bom, André Vieira. Você que chegou no meio do caminho a gravação deste programa. Nós estamos ouvindo o André Vieira, está falando desde Portugal, e está fazendo uma análise do capítulo 5 do livro Socialismo e Espiritismo, trazendo vários elementos que nos vão ajudar muito a refletir.
Se você está participando pela primeira vez aqui no canal, eu vou pedir que você se inscreva aqui embaixo na descrição, se inscreva no canal para ser avisado dos vídeos. Clique nesse sininho aí do lado e você vai ser informado assim que entrar um vídeo novo do canal do Sejus no Ar. Tem várias pessoas aqui, André, participando, cumprimentando, a Maju está participando, a Regina, a Thelma, o Carlos, manda parabéns pelo seu esforço, pelo trabalho, um grande abraço. A Thelma, é o seguinte, estou gostando muito do estudo. Infelizmente, não tenho esse livro, esse último livro a que você se referiu, eu já estou procurando aqui na internet para ver se a gente consegue mandar um PDF aí para compartilhar com o grupo, mas ela falou que parece que está esgotado o livro. André, eu quero convidar a fazer continuar um pouco mais numa linha que você abordou agora no final da sua apresentação, onde você começou a contar sobre formas de se materializar o pensamento socialista, genuíno, na forma de ações concretas, no dia a dia, nas políticas públicas, em avanços no sentido de beneficiar um número maior de pessoas, principalmente aquelas pessoas que mais precisam do Estado. Você já começou contando os casos aí de Portugal. Eu queria te perguntar uma coisa. Você tem visto com muita frequência casos em que aquilo que se imagina dentro do espiritismo, dentro do cristianismo, um olhar mais socialista, você tem encontrado isso pela frente? A gente tem encontrado, sim, Galeno. Eu acho que essa experiência do socialismo democrático, né, o socialismo que nós temos aqui em Portugal, traz aquela sensação de igualdade e justiça. Né? Nós vemos aqui, por exemplo, que os salários, por exemplo, de um professor, ele está muito próximo, né, de um salário, por exemplo, de um médico, de um juiz, né? E isso traz nos deixa feliz nesse sentido, né? Essa questão da igualdade. E daí entra o pensamento de Ronet. Né? Ronet ele traz uma discussão com relação ao socialismo atual, né? A questão da solidariedade, né? E nós temos isso claro, né? Por exemplo, os meus filhos estudam na escola pública, uma escola excelente, como falei, e os próprios livros, né? Eles recebem uma ajuda de custo, né? Os meus filhos, por exemplo, recebem. Isso depende da faixa também, né? Há um controle do Estado na questão da faixa salarial também, né? Há uma taxa, existem níveis, né? Então, por exemplo, os meus filhos recebem 200 euros para comprar livros na escola, anualmente. Né? Isso, 200 euros, 800 reais, né? Então, cada filho. Então, esse tipo de ajuda, além do que, por exemplo, a questão do pensamento isso que era um projeto do Suplicy, inclusive, da renda mínima, né? Aqui também é aplicado isso. Né? Então, existe, por exemplo, não existe o Bolsa Família, existe o adicional de família, que também as famílias recebem uma ajuda do Estado, né? Isso também conforme a faixa salarial, uma redistribuição, né? O Estado procura organizar isso. Isso a gente observa. E na questão da segurança, né? A questão do todo o investimento que se faz. Aqui não existe, por exemplo, a polícia militar, a polícia com toda aquela disciplina. E uma das coisas que a gente fala
na questão, por exemplo, os policiais que são barbudos, né? Tem lá os uniformes dele e tal, mas não, e procuram estar sempre junto à comunidade, né? Procuram auxiliar as pessoas. Você vê muitas vezes um policial ajudando um senhor de idade a trabalhar nos multibancos, que são as caixas eletrônicos aqui, para ajudar aquelas pessoas de idade, né? Então, há outra concepção, né, da segurança pública, e isso traz traz faz a equiparação, né? Isso eu acho que é importantíssimo, essa prática, né? Então, dentro do movimento espírita, eu acho que nós temos que buscar isso, né? A questão de cooperativismo, né? Desenvolver esse pensamento de opções, porque vai passar por isso, né? Os pensadores hoje socialistas, eles consideram que é importantíssimo essa questão de desenvolver, porque o neoliberalismo ele é terrível, né? Aqui nós tivemos, no governo anterior, neoliberal, assim como há governos aí no Brasil, né? A mesma linha política partidária, por exemplo, do PSDB, e que trouxeram problemas seríssimos para a população, desemprego, né? E mesmo muitos benefícios foram retirados, né? Então, o capitalismo ele precisa ser freado, né? E o Sérgio Aleixo até tem uma frase bacana, né? Eu vejo isso até estudando no documento do Papa. Eu lembrei dessa frase do Sérgio Aleixo, né? Quando ele fala que ser ou não ser socialista ou comunista é uma opção. Ser crítico do capitalismo é uma obrigação. Isso o Papa Francisco também faz, né? Esse questionamento ao capitalismo selvagem, né? Que traz essas linhas de pensamento do neoliberalismo, né? Que tem que ser praticado aí no Brasil, que vocês estão sentindo, infelizmente a gente tem acompanhado, triste, né? Essa realidade do avanço do neoliberalismo. Então, acho que é possível, sim. Eu acho que é possível avançar nesse sentido. Aí, mas não podemos esquecer o seguinte, não podemos perder de vista, isso que nós sempre temos discutido aqui, a questão da educação. Nós temos que bater nessa tecla, né? Nós temos que buscar a educação, o aperfeiçoamento moral. Não falo na questão da educação, só na instrução, né? Questão das escolas públicas, eu acho que é importante, o socialismo tem isso, mas nós, enquanto espíritas, temos que pensar no aperfeiçoamento moral, tanto que se bateu nesse capítulo sobre isso, né? E nesse sentido, eu acho que é importante arranjarmos opções disso, como avançarmos nisso, na questão só, né, na educação não só de adultos, mas também dos nossos crianças e jovens dentro do movimento espírita, né? Eu acho que nós precisamos bater nessa tecla da educação moral. Eu acho que esse é um projeto que nós devemos encampar. E é possível fazer isso, né? Existem métodos e ciência hoje dentro da educação que podemos aplicá-las para nós avançarmos nesse sentido do aperfeiçoamento moral das nossas crianças e jovens. Galeno, acho que é isso. Vocês têm mais algum questionamento? Tem uma outra questão aqui que eu quero compartilhar com você, meu caro André. Você, no encerramento dessa fala, você tocou no assunto novamente, e era uma das questões, uma das provocações que eu realmente queria fazer para você nesse momento. A questão da educação, não exatamente da instrução, mas da educação que vai muito além. Eu queria te ouvir a respeito sobre isso. Em vários capítulos, aparece como, não exatamente um conflito, mas visões diferentes, uma certa oposição para se fazer essa grande transformação via a mudança do processo de produção, via derramamento de sangue pelas revoluções, ou em oposição a um outro caminho, a educação. Como é que a gente pode chegar lá pela via da educação? Não é exatamente só a instrução, mas a educação espiritual, a educação moral, qual o caminho? Olha, Galeno, que eu tenho feito já há uns meses, né, essa questão como é que é o caminho da educação. Eu até tenho já um projeto nesse sentido, né? Eu vejo que nós temos que trabalhar isso. Eu acho que é importante a questão do aperfeiçoamento moral. A própria Dora, ela faz uma crítica severa, porque muitas vezes a educação que se leva para o centro espírita, muitas vezes é uma educação
que não ajuda, não contribui, né? Não contribui no sentido de, tanto é que até participei agora de um grupo de discussão aqui em Portugal sobre os problemas da evangelização infanto-juvenil, né? Que há problemas, nós sabemos disso, nós temos que avançar nessa questão, né? E o método atual ele precisa sofrer o nosso pensamento crítico. E aí entra aquela questão do pensamento crítico nosso. O que nós temos que contribuir nesse sentido, né? Paulo Henrique de Figueiredo, ele tem um trabalho muito interessante. Ele tem um livro Revolução Espírita e ele fala muito da questão da moral heterônoma, que é a moral que o Kardec, ou melhor, que os espíritos superiores colocaram para nós no livro dos Espíritos, né? Que se perdeu isso até pela essa questão da adulteração dos rostanguistas, né? Se perdeu isso e a gente tem que retornar. E Paulo Henrique Feio está fazendo essa discussão, esse debate, né? Nós precisamos trazer de volta essa moral heterônoma. O que é só para a gente que não conhece, né? A moral heterônoma é aquela questão não da competição, mas da cooperação, né? Do pensamento de cooperação. Nós temos que avançar nisso, porque hoje nós temos a moral heterônoma é aquela que, por exemplo, da competição do céu, do inferno, do nosso lar e do umbral. Quer dizer, se muda as palavras, mas é aquela mesma situação, né? Do céu e inferno, por exemplo. Né? E o Espiritismo ele se contrapõe a isso. Ele busca a moral autônoma, né? Ou seja, nós temos que mudar esse... E isso nós temos que levar também para a nossa educação, né? Essa questão da liberdade de pensamento, a liberdade e igualdade, né? Então, isso nós temos que trazer e procurar praticar, porque a experiência do Eurípides Barçanufo hoje atualmente não está mais lá, né? O projeto não está mais em vigor. Por quê? Porque isso acontece muito nas escolas, por exemplo, morre o diretor, né? E também morre ali toda a sua ideia, né? Não avança, não vai, porque fica um projeto muito centrado naquelas pessoas, né? Isso é pena, porque se perde todo aquele cabedal, né? Tudo aquele saber acumulado. Isso é fantástico, nós temos que resgatar isso, né? E isso fez o Herculano Pires, quando ele fez estudos com relação à pedagogia espírita. E acho que nós temos que avançar nisso, né? Buscar avançar. A Heloísa Pires também tem alguns trabalhos em cima dessa questão da pedagogia espírita. Eu acho que há um trabalho fabuloso em cima disso, né? E nós temos que avançar nisso. Claro que não perpassa só pela questão da educação, ficarmos só de mãos, só a educação, restringir a educação, eu acho que não podemos. Eu acho que, né? E ativismo. Aí entra a questão do trabalho do Robert Owen, né, de resgatar isso, de procurar avançar isso. E entra a questão da economia de comunhão, nós temos que estudar esses princípios da economia de comunhão, e que eu acho que é possível avançar a partir disso e criar e desenvolvermos o socialismo, para chegarmos àquele ponto, né, que Leon Denis tanto defende nessa obra. Eu acho que é por aí o caminho. Só que não podemos ficar só na discussão, né? Eu acho que nós não podemos ficar só na teoria, nós temos que partir para a prática, de luta, de buscar novas práticas e de buscar novas iniciativas, como fizeram aqueles espíritas que a gente citou nesse estudo, né, que deixaram sua marca na história. Ok, galera? Muito bom. Nós tivemos aqui hoje, nesse programa, a participação do André Vieira, e eu convido você que está nos assistindo para acompanhar e assistir os outros programas, cada um analisando um capítulo diferente, que está aí pronto na playlist do Sejus, a playlist chamada Livro Socialismo e Espiritismo, para que você possa ter a continuidade desses livros. Você assistiu o programa de hoje com a André Vieira, gostou? Temos outros companheiros e irmãos fazendo análise dos programas, tenho certeza que você vai gostar. E se programe, se agende, porque toda quarta-feira, às 8 horas da noite,
aqui nesse local, nesse canal, 8 horas, horário de Brasília, nós teremos a continuidade dessas análises, desses programas. Quero agradecer ao André Vieira pela sua generosidade de compartilhar todo esse conhecimento, foi atrás, buscou novas informações, se empenhou, construiu uma exposição brilhante. E obrigado, André. Tá certo, estamos à disposição, galera. Um abraço, foi ótimo trabalhando aqui, né? Esse coletivo é muito bom, a gente tem visto esse lado positivo e eu acho que é importante a gente continuar essa caminhada. Valeu. Então, um grande abraço para você e até a próxima quarta-feira. Terminamos o programa hoje por aqui.